Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, que tenham tido uma semana tranquila, com saúde. É, Bem-vindos. Então, a gente vai estudar um pouquinho mais aqui sobre o Vem e Segue-me dessa semana. Então, algumas coisas que eu separei pra gente conversar. O bloco dessa semana é um bloco grande, né? Vai de 11 a 17 e ele trata do julgamento, dos ensinamentos do profeta Abinadi. Interessante é que em todas as obras padrão, nas escrituras, tanto na Bíblia quanto mesmo no livro de Mormon, a gente não tem nenhum registro de um julgamento tão longo, assim, né, registrado. Nós tivemos no Novo Testamento alguns profetas que foram presos, foram interrogados, como Paulo, mas nenhum deles é tão rico em detalhes como é o de Abinadi. Então é um bloco longo, onde Abinadi, a gente vê como ele vai na presença do rei Noé e dos sacerdotes, a maneira como ele se defende, como ele é interrogado, e depois então a sentença que ele recebe. Então ele engloba muito bem, são capítulos mesmo ensinando como é que foi todo o processo até que culminou com a morte dele. Mas o que a gente sabe até aqui é que Zênif, que era o rei deste povo, morreu. Zênif é aquele que saiu de Zaraenla para poder tomar posse da terra de Nefe, que foi é, é, escolhido como rei daquele povo, morre e o filho dele então assume o trono. E o nome dele é Noé. E logo no começo, assim, no primeiro versículo, quando a gente já nós somos apresentados a Noé, já diz aqui que ele não seguiu os caminhos de seu pai. Então ele era um rei extremamente iníquo, extremamente egoísta e dado às coisas do mundo, a luxúria, a idolatria e indolência. Então o rei Noé e os sacerdotes viviam de cobrar impostos altíssimos do povo para sustentar o luxo deles, a indolência deles. Mas com isso, ele levou o povo a fazer a mesma coisa. Então, o povo do rei Noé se tornou um povo muito iníquo. Um povo assim que idólatra, que estava muito distante do Senhor. Se a gente fizer um paralelo com o rei Noé e Satanás, a gente vê que o jeito que Satanás tenta nos tirar dos caminhos do Pai, como fala aqui, né, que o rei Noé não seguiu os caminhos do pai dele, nós estamos aqui para seguir os caminhos do Senhor. Então, Satanás usa de muitas dessas artimanhas que o rei Noé usou com o povo dele para também nos desviar dos caminhos do nosso Pai. E algumas das coisas que fala aqui, nesse capítulo 11, até anotei alguns versículos, começando ali no versículo 2, fala assim que levou o seu povo a cometer pecados e a fazer o que era abominável aos olhos do Senhor. Ali no 5 diz que ele tirou todos os sacerdotes do pai dele, que eram aqueles sacerdotes que seguiam. A gente sabe que o povo de Zênif não era um povo assim muito fiel, né? Eles muito melhor do que o rei Noé, mas mesmo quando a gente estudou sobre Lime, quando Amon encontra Lime, na aula passada a gente falou isso, a gente vê que nos registros de Zênif chamava o povo ao arrependimento, principalmente quando os lamanitas começaram a atacar, ele chamou o povo e falou assim, nós temos que nos arrepender, porque nós precisamos da ajuda de Deus. Então a gente vê que eles tinham esses altos e baixos, né? Mas aqui no Reino eles só tinham baixos. Então, eles começaram realmente a fazer coisas erradas, o povo todo seguindo o líder, que era o rei. Se o rei faz tudo errado e tá tudo bem, olha, nós também podemos fazer, né? E assim eles estavam indo. E o rei fez o que? Ele tirou os sacerdotes que o pai dele tinha nomeado e colocou os sacerdotes do jeito que ele queria, que eram aqueles que ficavam só falando aqui, não, rei, você está certo, estão bajulando, eles eram bajuladores. E era isso que o rei Noé queria do lado dele, queria pessoas que pudessem bajulá-lo
e elevar o ego dele. Então ele tira os sacerdotes do pai e nomeia pessoas assim, que eram as pessoas que não vão dizer para ele, olha, rei, você está errado, não pode fazer assim, o povo está sofrendo. Não, tudo que você faz está certo, era isso que ele queria. Aí diz assim, lá no 6, que eles eram então indolentes e eram idólatras. Olha, fala assim que eles eram muito entregues a libertinagens, e por conta disso, os tributos que o rei Noé cobrava eram altíssimos, eram caríssimos. Né? E ali no 7, ó, se tornaram idólatras porque foram enganados pelas vãs e lisonjeiras, pelas palavras vãs e lisonjeiras do rei. E vai contando aqui várias coisas que o rei Noé fazia. Diz assim, ó, que ele se tornou um bebedor de vinho, assim como seu povo. Aí, lá no último, lá no 29, fala assim que os olhos do povo estavam cegos, portanto, endureceram o coração. Então, ele levou o povo dele à cegueira espiritual. Ele transformou aquele povo em um povo idólatra, um povo bêbado, né, assim, um povo dado a bebidas, a vinhos, a adultério, a idolatria, eram só coisas erradas. Aí, quando o Senhor vê que aquele povo, que ao invés de andar no caminho do convênio, fazer as coisas certas, estava se desviando de uma tal forma que eles iam acabar se perdendo, ele então, por causa do amor que ele tem por nós, manda um profeta. E esse profeta escolhido para chegar lá e dar um puxão de orelhas no povo e trazer o arrependimento é Abinadi. Então a gente fala aqui que, aqui no 20, fala assim: existia entre eles um homem cujo nome era Abinadi. Então, provavelmente Abinadi vivia ali, era uma pessoa dali, porque ele fala: existiam entre eles esse homem chamado Abinadi, que o Senhor chama e fala: vai e prega ao povo, chama o povo de volta, eles estão se perdendo. E aí, e a maneira como Abinadi ensina é que é interessante. Ele para e fala assim: tá, agora eu vou ensinar o povo. E ele começa ensinando assim, ó: eis que assim diz o Senhor. Então, toda vez que um profeta fala isso, assim diz o Senhor, eles estão dizendo que agora não sou eu que estou falando. Quem está falando para vocês através de mim é o Senhor. Então, ouça o que eu estou dizendo, porque é o Senhor falando. E o Senhor, então, nesse comecinho, aqui nessa parte aqui do capítulo 11, o Senhor, então, começa a falar para eles condicionalmente. Então, usando o quê? Se vocês não se arrependerem, caso vocês não se arrependam, acontecerá que se vocês não se arrependerem. Então ele usa muito esse condicional, a menos que, se vocês. Então, olha, a gente pode ver já no 20, ele fala assim, ó: a não ser que se arrependam, visitá-los-ei com a minha ira. Aí ele vai no 21, e a menos que se arrependam e voltem para o Senhor, vai acontecer isso. Ali no 23, e acontecerá que se esse povo não se arrepender. Ali no 25, e a menos que esse povo se arrependa, então o Senhor dá uma chance. Ó, se vocês não se arrependerem, a menos que vocês se arrependam, vai acontecer um monte de tragédia aqui. Então, mas eu estou dando uma chance. E a chance foi dada por 2 anos. Então, por 2 anos, então, Abinadi teve que fugir e ficou o povo lá para ver se tudo aquilo que ele tinha ensinado ia surtir algum efeito. Então, foi dado 2 anos de chance para esse povo se arrepender, para que essas coisas não acontecessem. Mas a gente sabe que não se arrependeram. As coisas só pioraram. Então, quando Abinadi volta, ele tem que voltar disfarçado. Então, aqui até muita gente gente que acha, mas como assim? Abinadi estava disfarçado e chega no meio do povo e fala assim: ó, o senhor falou, ô Abinadi? E ele diz: sou eu, Abinadi, lembra aqueles que vocês estavam procurando? Sou eu. Mas na realidade, o que acontece? Ele passou 2 anos, ele volta disfarçado, porque ele tem que entrar na cidade. E a cabeça dele estava a prêmio. Então, ele entra na cidade disfarçado para ver como é que tá a situação, vê que a coisa não tá boa. Então, falou: bom, agora é hora de falar, tá? Sou eu, lembra aquele Abinadi que veio aqui 2 anos atrás? Sou eu, tô aqui de volta. Só que agora eu não tô aqui com a história
se vocês se arrependerem, porque vocês não se arrependeram. Vocês tiveram esse tempo para se arrepender e não fizeram. Então agora o discurso é outro. Então ele começa aqui, ó. Portanto, aí ele começa de novo. Assim diz o Senhor. Então, de novo, não sou eu que estou falando, o Senhor que está falando. Visitá-los-ei com a minha ira. Visitá-los-ei em suas iniquidades. Ali no 4, ferirei este povo. Ali no 5, farei com que cargas pesadas sejam amarradas em seus lombos. Aí ele fala assim, o 6, e enviarei granizo sobre eles. Então ele fala, agora não é mais ser, agora isso vai acontecer. Então, a partir de agora, isso que vai acontecer com vocês. Vocês vão ser afligidos, vocês vão ser escravizados, vocês vão ser levados em cativeiro, vão cair cativos dos lamanitas. Eu vou mandar granizo para destruir a plantação e tudo isso para levá-los de volta ao conhecimento do Senhor, para ver que, peraí, eu preciso voltar. O Abinadi tinha razão. Aí ele diz assim, ó, no 8, e a menos que, aí ele vem mais uma condição, e a menos que se arrependam, eu os destruirei completamente da face da terra. Então, ou esse povo se arrepende, ou ele vai ser destruído. E essas coisas a gente vai ver que elas vão acontecer, a gente vai estudar um pouquinho mais no fim do livro de Mosias, que a gente vê que esse povo foi levado em cativeiro, que as cargas que eles levavam eram pesadíssimas, e tudo isso para lembrar, nossa, realmente Abinadi falou que isso ia acontecer. Então a gente tem que se arrepender. Então, muitas vezes esse caminho difícil é para nos trazer de volta à presença do Senhor. Que se a gente não ouve pelo bem, Ele quer tanto a gente de volta, né? Acaba fazendo, olha, eu avisei, e avisei pela boca de um servo meu. Quando eu falo pela boca de um profeta, sou eu falando. Então, vocês têm que prestar atenção e fazer as coisas que eu estou dizendo, né? Bom, o povo, ao invés de falar, nossa, e agora fazemos o quê, né? Não, pegam ele e levam ele preso lá pro rei Noé. Então, agora a gente vai começar a ver como vai ser o julgamento de Abinadi. Então, eles falam pro rei Noé, olha, tem esse homem, lembra que teve aqui há alguns anos atrás, tá falando um monte de coisa sobre o senhor. Tá falando que o senhor é iníquo, que a sua vida não vai valer nada, que o senhor vai ser destruído. E ele fica preso 3 dias, o que é muito simbólico, né? Ele fica preso 3 dias. A gente vê esse número 3 muitas vezes nas escrituras, né? Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, Abinadi fica 3 dias na prisão, e ele então, depois desses 3 dias, ele é levado até a presença do rei Noé. Chega lá na presença do rei Noé, ele começa a ensinar, e um dos sacerdotes resolve fazer uma pergunta para ele, para ver se pega ele em erro. A gente tem que achar um jeito de condenar esse homem. Então, ele tem que falar alguma coisa que fale, não, agora isso aqui é blasfêmia, ou isso aqui está errado, nós podemos condená-lo à morte. E ele, então, esse sacerdote usa Isaías 52. Você vai usar Isaías para testar um profeta? Não tinha chance de dar certo, né? O Abinadi conhecia as escrituras, e ele vem então e cita Isaías 52, que é aquele, quão belos são sobre as montanhas, os pés dos que anunciam boas novas. Então, o que ele quer dizer com isso? Está dizendo assim, peraí, um profeta, conforme diz Isaías 52, é aquele que traz boas novas. Agora o senhor vem aqui na nossa presença e não traz boa nova nenhuma. Tudo que o senhor traz é que nós vamos ser destruídos, que o nosso rei é iníquo, que o nosso rei vai ser destruído. Que profeta é esse? Então o senhor não é um profeta, né? Porque o profeta só traz boas novas, é o que está escrito aqui em Isaías. Aí Abinadi, muito inspirado, fala para eles assim, vocês são sacerdotes e não sabem o significado dessa escritura? Como assim? O que vocês estão ensinando para esse povo? Vocês estão ensinando a lei de Moisés? Aí eles falam, nós ensinamos a lei de Moisés.
Falei, mas se você ensina a lei de Moisés, por que vocês não guardam a lei de Moisés? Então, você ensina, você faz. O líder é aquele que ensina não só por palavras, ele ensina pelo exemplo. Então, se vocês conhecem a lei, vocês não estão cumprindo a lei. Aí ele então começa a ensinar os mandamentos do Senhor. Então eu vou começar, já que vocês estão ensinando a lei de Moisés, vamos começar da lei de Moisés. Ele então começa a citar os 10 mandamentos. E interessante que enquanto ele está citando os 10 mandamentos, eles tentam prendê-lo e o rosto dele resplandece exatamente como aconteceu com Moisés, quando Moisés trouxe os 10 mandamentos para os filhos de Israel. Então era o Senhor mostrando para aquele povo, olha, esse é meu profeta. Assim como aconteceu com Moisés lá no Monte Sinai, quando ele desceu com os mandamentos e o rosto dele resplandecia, esse que vocês estão vendo o rosto resplandecer é um profeta que eu estou mandando para vocês. Mas ainda assim, não adiantou. Então ele ensinou todos os mandamentos e tudo. Aí ele fala assim, mas a resposta daquela escritura que você citou, que está em Isaías 52, que é quão belos são sobre as montanhas os pés dos que proclamam boas novas, tá aqui em Isaías. A resposta é o próximo capítulo de Isaías, que é Isaías 53, que é um dos capítulos mais bonitos que tem em todas as escrituras, que é Isaías falando do Salvador Jesus Cristo. A maneira como ele fala sobre o Messias é tão profunda, é tão bonita, e é a resposta daquilo. Então, o que ele está tentando dizer? O que é os pés que proclamam boas novas? Então, na época das guerras, então ficava aqui as cidades que eram cercadas por muros, né, ali protegidas, os homens iam para a guerra e não tinha como se comunicar. A gente não tinha celular para falar, a gente está ganhando a guerra, viu? Aqui tá tudo certo. Não, eles tinham pessoas que corriam, que eram os mensageiros, que saíam dos campos de batalha e corriam até um lugar alto onde a cidade pudesse ver, alguém da cidade pudesse ver, para mandar notícia, estamos ganhando a batalha. Então, eles levavam essas boas novas. Então, era assim, como era bom ver um soldado correndo, um mensageiro correndo, porque aqueles pés eram os pés que traziam boas novas. E o que aquela escritura estava dizendo? O que ele diz aqui, ele ensina para esses sacerdotes aqui, as boas novas que Isaías está dizendo são as boas novas que os profetas trazem. Esses profetas são aqueles mensageiros que estão dizendo assim, olha, essa batalha nós estamos ganhando, nós ganhamos essa batalha. E essa batalha que foi vencida foi a batalha travada por Jesus Cristo, quando ele nasceu aqui e morreu por nós, expiou por nós e venceu essa guerra. Então, eles são aqueles que estão trazendo essas boas novas. E ele fala isso. Então, a resposta está no 53. Então, essa boa nova é trazida quando o Salvador Jesus Cristo vem aqui e cresce aqui como uma planta tenra. As pessoas vão olhar para ele e não vão ver formosura. Ele vai ser moído pelos nossos pecados, mas ele vai morrer por nós. Por causa dele, a guerra vai ser vencida. E ele ensina, então, um pouquinho mais para frente, quando ele fala assim que agora eu vou prestar o meu testemunho, no 15:1. Então, até agora, nós ouvimos o testemunho, eu dei o testemunho dos profetas, de Moisés, de Isaías. Agora é o meu testemunho. Então, ali no 15:1, ele fala assim, quisera que compreendesseis que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. E essa foi onde eles acharam a sentença de morte de Abinadi. Foi quando ele falou isso aqui, que o próprio Deus desceria aqui na terra entre os filhos dos homens. Isso aqui a gente estudou lá em Nefe, quando lá no comecinho do livro de Mórmon, quando a gente vê quando Nefe vai pedir para o Senhor ajudá-lo a entender o sonho que o pai dele teve, e o anjo aparece e explica para ele sobre a condescendência de Deus. É isso aqui. A condescendência de Deus é isso.
é que Deus, que é Jesus Cristo era um Deus, é um Deus, desceu de um lugar alto para vir aqui na terra, nascer entre os filhos dos homens. Então é isso que Abinadi está dizendo aqui, essa doutrina dessa condescendência de Deus, que o próprio Deus nasceria aqui. E aí fala aqui o que nós já vimos lá no discurso do rei Benjamim, o papel de Jesus Cristo como filho e como pai. Então, como filho, ele é o filho unigênito, é o primogênito e unigênito do Pai Celestial. Mas como ele morreu por nós e nos resgatou da morte, nos deu a chance de vida eterna, ele se tornou também um pai, porque ele nos deu a chance de vivermos de novo. Então, nós já vimos isso mais lá atrás, né? Mas essa é uma doutrina que era muito fácil, assim, a gente vê que era facilmente entendida pelos profetas. Esse papel do Salvador, como filho e como pai. Então, Isaías já entendia, falava sobre isso, o rei Benjamim explica sobre isso, agora aqui Abinadi explica sobre isso, e quando ele presta o testemunho do Salvador e fala sobre a vida do Salvador, como seria a vida dele aqui na terra, como seria o sacrifício expiatório dele aqui na terra, como seria a redenção, eles então decidem que Abinadi blasfemou. Nada disso que ele falou tem importância. O que a gente conseguiu entender de tudo isso aqui que ele falou é que ele diz que Deus desceria dos céus e nasceria aqui entre os filhos dos homens. Isso é blasfêmia. Blasfêmia é condenado. Quem blasfema é condenado à morte. Então, ali no 17:8 fala: pois disseste que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens, e agora por causa disso serás morto. Salvo se te retratares de todas as palavras que disseste de mal concernentes a mim e a meu povo. Claro que ele não ia se retratar, ele estava falando a verdade. Então ele vai selar o testemunho dele com a própria vida. Aquele testemunho de que realmente Jesus Cristo é esse Redentor que nasceria entre os filhos dos homens. E só por ele, através dele, nós podemos ser salvos. E então, por conta disso, ele foi morto. Mas acontece um milagre aqui, né? Que entre os sacerdotes do rei Noé, um jovem sacerdote, é tocado pelo Espírito. O nome dele é Alma. E Alma era descendente de Nefe. E Alma é tão tocado pelas palavras do rei que ele tem que fugir de lá. Porque a vida dele, então, está correndo risco também. É aquilo, né? O rei queria bajulador só do lado dele. Se você for falar alguma coisa contra o rei, se você não tem que ir embora, ou morre. Então, Alma foge e a família de Alma muda a história do livro de Mórmon. Porque desse momento em que Alma se converte, durante os próximos 450 anos, a gente vai ver descendentes diretos de Alma, a família de Alma liderando os nefitas. Então, de Alma, o pai, esse primeiro, até Amaron, lá perto de Mórmon, é a família direta de Alma liderando esse povo, por causa do testemunho de Abinadi. Foi salvo, né, foi convertido, e esse mudou a história. Adoro essa parte. A gente vai ver lá na frente que Amaron só não conseguiu, porque Amaron não tinha mais filhos, então ele passou para Mórmon os registros. Mas essa família de Alma vai ser impressionante o trabalho maravilhoso que eles vão fazer entre esse povo nefita, por causa da conversão deste jovem sacerdote. É isso. Então, agora Abinadi selou com a vida dele o testemunho dele. A partir de agora a gente vai ver o que vai acontecer com Alma e os ensinamentos desse grande profeta. E Alma, o filho, só vem coisa boa. E nós temos muito que aprender com eles. Obrigada. Que vocês tenham uma boa semana. A gente se vê na próxima semana com a continuação aqui do livro de Mosias. Um abraço, boa semana para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.